Boa noite, amigos. Boa noite, galera. Boa noite, perdidos. Estamos aqui orgulhosamente trazendo para vocês, eu com os meus grandes amigos Fábio e Loreto, a inauguração do Dois Perdidos no Tempo no Twitch TV. Então, a partir de agora, a gente vai sempre às segunda-feiras, por volta das 7h30, 8 horas. 7h30, a gente vai fazer de tudo para ser 7h30. A gente vai estar ao vivo aqui na Twitch TV. E aí, esse programa, se você não conseguir acompanhar a gente ao vivo, a gente vai depois disponibilizar no nosso canal do YouTube. Acompanhe a gente, se inscreve no YouTube, se inscreve aqui também, vai ser bacana a gente poder interagir com vocês. E nesse nosso episódio 11, que é o episódio que a gente está inaugurando aqui no Twitch TV, a gente vai aproveitar e falar, acho que, do assunto mais comentado do momento, que é a aparição da Ahsoka, uma personagem criada pelo David Filoni em Clone Wars, queridíssima dos fãs, que apareceu finalmente na série de Mandalorian. Cara, e é assim... Virou a Choca mesmo, né? Já era, né? Já era. Ah, vai ficar Choca, vê a Choca, a gente vai mudando. Isso é culpa tua que me põe esse arte, mas... Eu sei. Vamos lá. A gente apresentou aqui no Nerd Boleiros, eu acho que foi o episódio 2, inclusive, não sei se foi o episódio 1 ou episódio 2, que a gente fez as expectativas pro Mandalorian com a vinda do Disney Plus, foi o episódio 1, não é isso, Loreto? Foi no primeiro. E a gente já tinha cravado aqui que a Rosário Dawson seria a Ahsoka Tano e ia corresponder a todas essas expectativas. O que vocês acharam, meus amigos? Correspondeu realmente também para vocês? Perfeita, cara, no papel. Achei... a gente vai falar mais, né, da trajetória dela, mas até o fato dela estar mais introspectiva, achei tudo perfeito, cara. O episódio sensacional, cara. Sensacional. A única coisa é aquele nome lá, né, que escolheram lá pra coisinha verde, né? Podiam ter pensado um pouquinho mais, mas tirando isso aí, cara, pô, muito bacana, cara. Eu adorei, não sei, Fábio. O que tu acha aí, Fábio? Eu gostei bastante do episódio. Achei que a Ahsoka tá muito bem representada pela Rosário Dawson, né? Eu não lembro se essa questão começou como pedido de fã ou vazou a informação, eu não lembro como é que foi isso, mas assim, eu acho que ela encarnou muito bem a personagem. Foi um episódio muito legal. Aliás, essa segunda temporada do Mandalorian, na minha opinião, até o presente momento, está sendo superior à primeira. Todos os episódios estão bem consistentes, né? Não teve aquela variação grande que a gente comentou da primeira temporada. Então, assim, e um detalhe que também provavelmente a gente vai explicitar mais ao longo do programa, mas assim, o fato do episódio ter sido dirigido pelo David Filoni, que é o criador da personagem, né, que é o grande idealizador do Clone Wars e de várias outras animações aí do Star Wars, eu acho que foi um toque bacana e contribuiu para que a personagem tivesse uma primeira apresentação assim, em live action perfeita para os fãs, na minha opinião. Causou estranheza a vocês quando ela surge a questão de... É um personagem que ele surge nas animações, a gente só tem então assim, o imaginário dela como desenho, não teve prévias de como a Rosário Dawson ficaria, e assim, quando ela já surge no começo do episódio, quando vê ela em carne e osso, causou talvez num primeiro momento assim, caramba, é ela, ficou estranho, não ficou, e depois vocês foram se acostumando, ou vocês já acharam perfeito? Falou assim, nossa, era assim que eu imaginava. Não, pra mim... Perfeita, cara. Na hora que ela apareceu, eu falei, pô, tá ótimo, cara. Não tem nem o que falar. Eu também vi algumas pessoas falando depois de reações que alguns tinham achado estranho, né? Mas não porque ficou ruim, mas só estranho de ver em carne e osso, mas logo depois se acostumaram. Mas eu também não tive essa impressão. Achei perfeita a caracterização da personagem no live action. É como se, enfim, foi uma transição muito natural. E acho também a escolha do David Filoni, o episódio já começar com ela, já começar com uma cena de ação, era exatamente o que a gente queria. Ele já preenche aquela ansiedade, aquela expectativa. E a partir dali você só curtir o episódio. Cara, acho que é a melhor maneira, né, dele apresentar a personagem, né? Porque, inclusive, nas animações, cara, ela tem combates muito bem feitos, né, cara? De lightsaber, com vários inimigos e tal. Então, assim, a galera tá acostumada a ver ela em ação. Então, ela tinha que começar em ação, cara. Se ela começasse de um jeito mais morno, talvez a gente estranhasse. Não sei. Uhum. Achei
legal, assim, a cena toda ali, daquela início. fumaça, daquela penumbra ali, e ela, né, liga e desliga o sabre e tal, pra conseguir se esconder no meio da fumaça. Achei muito, muito criativo e muito bacana, assim. Teve até um quezinho, assim, de Batman do negócio, né, de ataca e some, Cara, achei muito legal. Vocês viram que eles trouxeram, o David Filoni trouxe algo que é meio perdido no Ameaça Fantasma. Eles usam uma outra animação, que é o poder da força da velocidade, né? Tem um leve momento, eles não dão muito enfoque, mas ela usa, assim, a velocidade, ela se move entre eles ali, usando a força Jedi para aumentar a velocidade dela. Sim, sim. Ela meio que teleporta, né, de um lado pro outro. Cara, aquela cena inicial, eu acho ela um dos melhores começos, assim, que eu já vi, cara. Acho que de série, cara. Muito bacana. E esse fato daquela névoa, né? A roupa dela ser um pouco mais escura, ela some mesmo naquela... Porque quando ela liga o sabre, né, automaticamente ela vai aparecer. Mas teu olho acostuma com aquele brilho. Na hora que você tira a luz, teu olho ainda demora um pouco pra acostumar, né, cara? E quando o cara olha de novo, ela já não tá mais no mesmo lugar, cara. É muito bacana. Muito bacana. Perfeito. Bem com a expectativa da plateia, desse negócio de mostrar a Ahsoka-Tano ou não e tal. Então a forma como essa primeira cena é construída, ele joga bem com essa ansiedade que a gente estava de ver a personagem, né? Então a gente vê, mas não vê, aquele negócio assim, rapidinho ali pra gente ir se acostumando com a cena, e eu achei bem legal mesmo. Pô, eu também gosto. E a atriz é muito boa, cara. Eu acho ela muito bacana, bicho. Desde o Demolidor, né? Desde o Demolidor, né, Isso. cara? Pô, a menina show de bola, cara. Excelente atriz. Ela fez Sin City também. Sin City. Também, Fábio, bem lembrado. Eu gosto também a interpretação que eles deram para ela, né? Esse lado dramático. Você nota a evolução. Se você assistiu Clone Wars, depois assistiu Rebels, e depois até acompanhou nos livros, é completamente aceitável essa linha dela. Ela já não é mais uma garota, ela já não tem mais os mesmos ideais, ela tem ela não outra visão da força de fazer o bem, de atuar, né? Ela não é o Padawan, né? Ela não é mais uma Padawan, né, cara? E ela sofreu bastante no percurso dela, né, cara? Muita decepção, muita desilusão com a força, com conselhos. E aí é isso aí, sobrou aquilo ali, cara. É uma pessoa que você vê que tem uma estrada, né? Que tem uma história por trás. E é justificável as ações dela daquela forma, cara. E, assim, eu gostei muito como a atriz trouxe essa caracterização da personagem. Ela fala de uma forma mais pausada, mais calma, que traz uma sabedoria. Sim. E no aspecto de luta, principalmente a batalha final dela, eu esqueci o nome da personagem, né? Que tem a lança de Beskar. Cara, como ela me lembra a luta do Obi-Wan Kenobi com o Darth Vader no primeiro filme, cara. Sim. Ela mais ritmada, os golpes são menos milaborantes, eles são mais... Você pensa em dar o golpe, o contragolpe, algo talvez mais real ou mais samurai. Falando de samurai também, vocês viram que tem essa pegada nisso daí do episódio todo? Um samurai que já não é mais um samurai, um Ronin lutando para fazer justiça. Vocês conseguiram também ter essa percepção do episódio? Se você pegar alguns filmes do Kurosawa, cara, os Sete Samurais, tem cenas desse episódio, cara, que é praticamente refilmagem do Kurosawa, cara. Praticamente, cara. Aquela cena eles chegando no portão dentro já da vila, que tem todo mundo enfileirado ali na frente, sabe? Os guardas e tal, cara, tem uma cena igual, cara, igual, sacou? Então, assim, por isso que não me surpreende esse teu comentário de samurais e tal, esse tipo de coisa, cara, porque o cara bebeu ali, bacana. Acho que ele até tomou um porre nessa fonte aí. Esse estilo de luta e essa temática do samurai, ele casa muito bem com isso que eu estava falando, porque é aquele negócio, assim, você... estudar o adversário. Você reconhece aquele adversário como um igual em nível de habilidade, então você não vai sair distribuindo bordoada ali à toa. Cada golpe tem que ser pensado, tem que ser preciso, porque é o tipo da luta que você vai definir num vacilo ou num golpe
extremamente bem executado ou numa defesa que seja falha ou alguma coisa assim. É aquela luta que você vai ganhar no detalhe, então não pode ser uma luta de explosão. Só uma coisinha, vocês repararam quem era o braço direito dessa administradora aí dessa vila? Vocês sabem quem é o cara? Michael Bier, Exterminador do Futuro 1. É o pai Kyle Reese. É o pai do John, cara. É o pai do John, rapaz. Velho, que bacana. É ele. É o que volta no tempo pra combater o Arnold no primeiro filme, cara. Uhum. É o que fez Alien 2 também, né? Ele participou de Alien 2, né? Ele é o braço de... O heróizinho do Alien 2, né? Eu nem lembro se ele toma o farelo, mas é muito tempo que eu vi Alien 2. Eu não vou lembrar. Aí o Fábio sumiu a voz dele nesse momento, mas... Sumiu de novo. Aí. Agora... beleza. Então, cara... Outra coisa assim que eu também vi no episódio, cara, que eu acho legal a gente mencionar, a Corujinha. Aquela que não é a Corujinha da nova trilogia. É a Corujinha do Clone Wars, que é a entidade, a Sister, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas assim, ela também tem todo o significado. E eu achei, ela acompanha a Ahsoka a partir dali, daquele desfecho, daqueles episódios de Clone Wars com o Anakin. Então é uma sequência muito bacana, que tem lá a tríade da força, e o Anakin traz a Ahsoka de volta. Eu achei só o fato dela estar presente e ele só colocar ela ali de easter eggs, cara, ficou muito legal, velho. Muito bom. Não precisa aprofundar, aquilo ali foi Clone Wars, a pegada é outra, mas ela existe. Tá ali, né? Tá marcada ali. Pra deixar bem claro de onde vem todas as influências do cara, né? Vocês querem mencionar o Dragon Ball ou não? Eu acho que a gente não deve perder muito tempo com isso. Eu só acho que de tantos nomes, vou inventar um nomezinho escroto, hein? Mas tá bom. Porra, nome fraco. Depois a gente aprofunda isso aí, se for o caso. Sempre tem uma coisinha, né? Pelo menos pra mim, né, cara? Sempre tem uma coisinha. Mas tirando isso, cara, perfeito. Tirando isso, perfeito. Cara, eu não tinha nem me tocado. Eu só achei assim, porra, esse nome não é estranho. Eu só fui me tocar depois quando a gente falou no grupo ali. Vocês viram o nome do Goku? Ah, eu falei, caramba. Realmente foi muito coincidência. Mas então, agora vocês vão explicar quem é essa mocinha aí? Não, acho que a gente podia começar, Loreto, assim, acho que explicar é muita coisa, cara, mas a gente podia começar com alguns fatos importantes. E o primeiro ela não é Jedi, né? Sim. Quer falar, Fábio, sobre isso aí? Tu tem uma frase que ela é muito bacana pra resumir a situação da Ahsoka. Depois tu vai entrar com todos os detalhes, assim, e tal, porque, né, tu pesquisaste mais a fundo a questão da personagem, mas assim, eu acho que resume bem essa história. Ela se formou, mas não pegou o diploma, né? Ela fez tudo ali que tinha pra fazer, mas chegou na hora, TCC... se encacetou com o Conselho Jedi. Não quero saber desse negócio de canudo, não. Fica com isso daí que eu não preciso. Eu sei que eu aprendi, eu sei o que eu sou e não preciso desse canudo aí. Eu não vou apresentar aquela TCC festa de formatura americana que todo mundo joga pra frente, ela não quis ir pra essa festa. Ela já tava indo embora. Eu vou... Vocês vão festejar aí que vocês quiserem. Mas... Isso é o final da sexta temporada, eles trazem isso na sétima. O desfecho na sétima temporada de Clone Wars, que tá no Disney Plus, é simultâneo aos eventos do filme da Vingança dos Sith. Ela tem toda uma trama de Mandalorian e ela não é Jedi. Isso é fato, isso é cânone. Ela não tem o título Jedi. Agora ela recebeu todo o treinamento dela de Padawan. Tem aquele episódio em que ela é acusada, existe toda uma armação, o Anakin fica do lado dela. No final, ela consegue, com a ajuda do Anakin, provar a inocência dela. O conselho meio que pede desculpa, a gente fez merda. Só que aí ela já se decepcionou, ela fala assim, o conselho é político. Eu não preciso disso, eu não quero saber, dane-se. É o que eu sinto, a minha conexão com a força, eu não preciso de um título, foda-se esse canudo. Não, mas aí ela vai embora e ela... Aí é um dos pontos, cara, pra ela estar dessa forma no Mandalorian, né, cara? Foi uma... Sim. É uma pancada, né? Porque aquilo ali era a vida dela, né, cara? E de repente, troço cai uma máscara violenta na frente dela, né, cara? Que ela vê que as pessoas que estão ali não é exatamente... É um atentado ao Templo Jedi em Coruscant, e aí ela é como se fosse ela tivesse tramado, ela é a principal, e o conselho, diante das evidências, dá mais força, digamos, dá mais credibilidade às evidências
E aí ela não gosta da forma como tratam ela, né? Ela achou que ela tinha que ter um voto de confiança maior. Agora sim, Então, Oswaldo, virou uma personagem muito emblemática no Star Wars, né, cara? É. Sim, ela tá num nível ali dos grandes heróis, né, cara? eu acho que ia ser interessante se der para dar uma condensada assim, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa, mas justamente da trajetória dela, desde que ela abandona a Ordem Jedi, vamos dizer dessa forma, né? Até a gente chegar mais ou menos nesse momento do Mandaloriano, né? Porque ela teve toda uma jornada pessoal, né, para chegar na série da forma como ela chegou, né? Depois desses eventos, ela na 7ª temporada de Clone Wars, ela tem um contato com a Bo-Katan, né, para poder ela estar nos eventos ali com o Mandalorian. Tem a Guerra de Mandalorian, então ela fica com o esquadrão do Anakin. É por isso que o Rex, que é aquele trooper famoso do Clone Wars, não está com o Anakin na Vingança dos Sith. Ele tem todo um desfecho agora na 2ª temporada e um papel na Ordem 66. Ela enfrenta o Darth Maul, isso é legal, ela tem toda uma dinâmica com o Maul. Na Guerra de Mandalorian ela está brigando, não é a República que está brigando pela recuperação de Mandalore do Maul e o Sindicato do Crime, mas ela que está liderando essas tropas, né, digamos assim, essa Black Ops ali. E ela consegue escapar, ela consegue vencer o Maul com a ajuda dos Mandalorianos que se rebelam e do exército de troopers. E quando é executada a Ordem 66, ela está dentro da nave com o esquadrão do Anakin junto. Só que tem toda aquela trama envolvendo o esquadrão do Anakin, envolvendo alguns troopers do Clone Wars, que alguns deles eles percebem que existe alguma coisa errada da Ordem 66. E é construído como essa mensagem chega ao Rex, e o Rex é fundamental para ele lutar contra a Ordem 66. Então, quando vem a Ordem para executar, que ela é surpreendida como os outros Jedi, o Rex ele tem um conflito e a partir desse conflito ele consegue, com a ajuda dela, vencer, e aí ficam os dois contra todos os troopers, ela solta o mal e ela consegue sobreviver à Ordem 66. E a partir dali, ela entende mais ou menos o que aconteceu, que os Jedi caíram, e aí como Yoda, como Obi-Wan, ela vai para o anonimato. Esse intervalo ele é melhor trabalhado nos livros, né? Tem até o livro da Star Wars, Ahsoka Tano, e é contado, ela, como alguns outros Jedi, seja nos videogames, seja em séries, ela se esconde, vai trabalhar numa lua bem distante. Nessa lua distante é praticamente uma vila, não é nem uma cidade, não tem por que ser de interesse do Império, ela não quer ser agricultora, a ideia dela é chegar, se inserir ali, ela fica como uma mecânica, consertando mais ou menos as coisas que trazem para ela os equipamentos, que ela quer que quando o Império chegar ou quando passar, ela já seja uma pessoa nativa. Só que aí o que acontece, o Império chega nessa localidade, nessa lua, quer fazer algumas plantações para extrair uma substância, e aí isso daí vai danificar essa lua depois vai ser destruída por causa disso que vão plantar. É por isso que pegam essa lua e começa aquela questão de toda a política do Império, né, de chegando na localidade, e para ela tem que salvar os moradores locais, e isso que ela tem que salvar, ela acaba revelando o poder dela, e aí o Império sabe, e aí ela consegue se revelar como Jedi. Tem todo aquele conflito do pessoal ficar, você me traiu, você me escondeu, e aí ela fica como Jedi. Só que depois que ela consegue salvar o pessoal, ela sabe que se ela ficar lá, ela vai ser alvo do Império para aquele local. Aí ela sai, ela vai para outra localidade, começa a atuar também fazendo bem. E o senador Organa, que é o pai da Leia adotivo, né, que age como agente infiltrado, ele tem esses informes porque o Império tinha isso. Então ele começa a somar 1 mais 1, vê que existia aquele relato do Império em tal localidade, talvez um Jedi, e vê também uma pessoa fazendo bem, um herói nessa outra localidade. E aí ele cruza as informações, e com essa cruzada de informações ele chega até nela, tem essa reunião, e aí ele recruta ela como uma agente secreto. Aí ela já fica um negócio meio Black Ops, e aí ela vira Fulcrum, que é o primeiro nome, né, o codinome que ela vai ser apresentada no Rebels. E aí, assim que a gente encontra ela no Rebels, já nesse cenário. E no Rebels, cara, o Loreto falou das batalhas.
tem para mim, uma das melhores batalhas de Star Wars, que é a dela com o Darth Vader. Que é onde ela descobre. Que é onde ela descobre, porque ela sente isso, ela tem desconfiança, mas é onde ela descobre que ele é... Que tem até aquela cena, né? Que ela rompe ali a máscara ali, que ela vê ele, ela sente o Anakin dentro do Darth Vader, e, cara, aquela luta, aquela trilha sonora, aquilo pra mim é fantástico, cara. É uma das melhores coisas de Star Wars, assim, em termos de combate. É muito boa essa cena, cara. Tem só essa cena no YouTube. Quem não quiser ver o Clone Wars todo, que é uma besteira, porque é uma das melhores coisas de Guerra nas Estrelas, mas tem essa cena específica. Se você digitar aí no YouTube, você acha tal, essa cena. É no Rebels, Loreto. É no Rebels. É no Rebels, não é, Fábio? No Rebels, não é Clone Wars, é Rebels. Vale a pena ver, porque é muito bacana, cara. Muito bacana. Tem, assim, aí tem essa questão da luta com ela. Depois o Rebels envolve uma viagem no tempo, né? Eles vão pro... Que é o link pro Mandalorian, né? Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Outro mundo. Mundo não é mundo investido é Stranger Things. Tem um nome pra isso que eles vão, que é uma volta no tempo. O Ezra volta no tempo, e junto com o Almirante Troll, se não me engano, também, e ele consegue voltar no tempo no momento em que, nessa luta com o Vader, nesse tempo, o Sith acaba com o tempo vindo desabando, e teoricamente ela morreu. Isso. Ela morreu ali na luta. O Ezra volta no tempo e consegue resgatar a Ahsoka Tano. Só que nisso, o Palpatine consegue invadir, digamos assim, esse fluxo de tempo, e ele faz um ataque para eles. E aí eles são jogados para outros, eles são separados. E nisso que eles são separados, a gente meio que não tem o que acontece com a Ahsoka. Não sabe. Isso. E o Rebels termina com a Satine, que é uma personagem mandaloriana, encontrando a Ahsoka Tano, e aí ela tá com aquele visual fantástico de Gandalf, com aquele manto branco dela, cara, para justamente eles acharem o Ezra Miller. E isso faz todo o link com o episódio de Mandalorian, com a informação que ela quer no final. Por que ela quer o Almirante Troll? Porque o Almirante Troll, provavelmente, sabendo onde ele está, é onde ela vai chegar no Ezra Bridger. Que deve ser o personagem que vai aparecer. E o Ezra Miller, também conhecido como Flash, é conhecido por entrar no fluxo do tempo e tal, mas esse é outro Ezra, né? Eu queria ver se você estava ligado. Ah, tá. Thor age de diversas formas, viu? Eu queria ver se você estava ligado. Sei. Então, assim, Sim, o Ezra Bridger provavelmente deve aparecer em Mandalorian. Pois resumindo toda essa confusão, é por isso, então, que quando ela aparece no Mandalorian, ela tá procurando o Almirante Troll. Na verdade, ela quer encontrar uma pista do Ezra, que não é o Miller, é o Bridger. Isso. E talvez ele venha a aparecer em episódios futuros ou em uma outra temporada, alguma coisa assim. Exatamente. Eu apostaria que sim, Fábio, entendeu? Até pelo que o David Filoni criou, tudo seria a sequência, tudo tá muito lógico. Ele teria grandes personagens para trabalhar, personagens que são queridos pelo público, temporadas de personagens que ele criou, fez toda a mitologia deles sem interferir na trilogia, nas personagens dos filmes. Na história principal, né? Eu acho que é uma boa linha para ele seguir, né? Mas olha só, eu acho que tem uma outra questão. Tu queres falar ainda mais um pouco sobre... Não, eu te perguntar, eu falo assim, tu sabes por que o Loreto, né? A Ahsoka também, ela tem um negócio que os fãs acham bacana, que são os 2 sabres dela de luz. Sim. Então, quer falar pra pessoal aí, como é que ela consegue os sabres de luz? Cara, eu sei que ela esse cristal que ela usa pra fazer o sabre branco é porque ela recupera, né? Ela consegue purificar cristais dos Siths, não é isso? É isso mesmo. Está no livro. Ela tem uma luta com, acho que um Sith, um Inquisidor, não vou lembrar agora, pessoal, desculpa, mas ela tem a luta com alguém que tem um sabre Sith, e se fala no Star Wars, né, que o cristal, quando ele está do lado negro da força, para ele ficar vermelho, é porque ele está sangrando, por isso que ele fica vermelho. Sim. Por que os cristais deles não são coloridos? Porque quando o cristal sangra e vai para o lado negro da força, ele só tem a coloração vermelho. E aí ela faz um processo de purificação, porque quando ela não pega o canudo dela lá, o canudo dela é justamente o sabre de luz. Ela não é Jedi, não tem direito a ganhar o sabre. Só que quando ela tem esse conflito, ela pega o cristal e aí ela purifica
porra, é sensacional esses dois sabres brancos. Ah, é muito bacana a luta dela, cara. O estilo dela de luta é muito louco, cara. E é muito bonito esse sabre branco, cara. É muito bonito. Eu, pelo menos, acho muito bonito, né? Acho que o Fábio queria agregar com alguma coisa, meu amigo. Não, em relação a essa questão dos sabres, eu acho bacana também, visualmente é diferente. Eu acho que, salvo engano, só ela tem sabres brancos, né? Então é um diferencial da personagem. Eu acho que uma das coisas que contribui para os fãs gostarem tanto é porque foi uma personagem que, tipo, todo mundo viu nascer, crescer, se desenvolver e passar por várias fases, né? Então isso cria uma empatia e uma certa um carinho, né, dos fãs, né? Então eu acho que por isso ela é uma das personagens mais queridas desse universo expandido ou da saga do Star Wars de uma maneira geral, né? Eu queria só aproveitar que a gente está falando de personagens queridos e figuras marcantes, né? Então acho que a gente não pode encerrar essa primeira parte do Nerd Boleiros sem deixar aqui a nossa nota de pesar, né, pelo falecimento do David Prowse, né, que foi o ator que incorporou, né, fisicamente o Darth Vader na primeira trilogia, né, na trilogia original. E assim, por mais que ele não tenha falado nada, né, porque ele teve que ser dublado pelo James Earl Jones, porque o sotaque britânico dele era muito carregado, então não queriam que essa fosse a voz do personagem. Ele acreditava, né, Fábio? Eu fui pesquisar isso, cara, eu vi. Ele foi pro cinema achando que seria a voz dele. Sim. Na verdade, assim, segundo eu pesquisei, ele tinha duas opções. Ou ele podia ser o Chewbacca, ou ele podia ser o Darth Vader, por causa do tamanho, né? Sim. E precisava de uma pessoa corpulenta. Então, ele escolheu o Darth Vader, porque, embora ele soubesse que não ia aparecer o rosto dele, mas a voz ele achou... Não, ele achou que seria muito mais fácil as pessoas se lembrarem do vilão do filme do que de um bicho felpudo lá que ninguém entendia direito o que era, né? Então, ele sabia que ele não ia aparecer. A questão da voz foi depois, né? E mesmo naquela cena no Retorno de Jedi, quando o Vader tira o capacete, tira o elmo, não é o David Prowse que tá lá, né? Então, isso foram umas coisas que ele ficou um pouco chateado, né? Mas, enfim, são coisas da vida, ele acabou seguindo em frente. Mas, assim, o que eu ia dizer é que, mesmo que ele não tenha dado voz ao personagem, mesmo que ele não tenha aparecido na cena final, o Vader é um conjunto, né? É a voz, mas é muito a questão do físico, né? Dos gestos, né? Do maneirismo que ele deu ao personagem, e isso aí é insubstituível. Isso aí é o David Prowse, esse é o legado dele. Por mais que, enfim, tenham tido outros problemas depois, parece que teve um entrevero com o George Lucas e não participava mais dos eventos oficiais de Star Wars desde 2010. Mas, enfim, isso aí, para mim, não desmerece a contribuição dele, muito pelo contrário, né? Então, eu queria só deixar registrado aqui o nosso reconhecimento, né, pelo trabalho dele, criando esse que é um dos vilões mais icônicos do cinema, né? Ele foi escolhido como o maior vilão do cinema, né? Então... Justa homenagem, meus amigos, justa homenagem. Tá aí ele. Deixa eu trazer mais duas curiosidades dele, pessoal. Pode trazer. Vocês sabiam que ele tinha fama de ser linguarudo, de ser boca de jambu. Ele não conseguia guardar os segredos do filme. E durante muito tempo, Star Wars tinha boca de jambu, velho. Boca de jambu, cara. Isso aí é só pro cara que mandar nos comentários que a gente vai explicar o que é boca de jambu. Então, Star Wars tinha aquele do Império, né? Tinha o puta plot twist. Sim. Só que ele não guardava segredo, ele tava na cena, era ele que ia fazer a revelação. E ele gravou Eu Matei Seu Pai. Ele não gravou Eu Sou Seu Pai, ele gravou Eu Matei Seu Pai, porque o George Lucas não queria correr o risco. Só que como ele não fazia a voz, eles fizeram depois a substituição. Muito bom, cara, não sabia, legal mesmo. E a outra curiosidade, essa também imagino que vocês não saibam, ele tem aquele tamanho porque ele foi 3 vezes campeão britânico fisiculturista. Isso, sabia. E ele
teve aquele carinha que era magricelo, ninguém colocava muita fé nele, que fez aquele filme que o homem podia voar. Ele era magricelo. Disso, eu sabia que você ia falar. Sabia? Foi ele que treinou fisicamente o Christopher Reeve para poder ele encorpar e ficar melhor naquele colã azul. Então ele passou o treino pro Christopher Reeve, cara. Aquele colã azul e aquela cueca pra fora vermelha, né? Sim, só pra gente fechar, o David Prowse, ele fez outros filmes também, teve participações pequenas em vários outros filmes, inclusive filmes famosos como o Laranja Mecânica, né? Legal. Fez cara. alguns filmes de terror também, como o Frankenstein e tal, né? Tá sempre com muita maquiagem e tal. Acho que o Laranja Mecânica foi o único que ele acho que não tinha tanta maquiagem, mas era um papel pequeno, né? E participou de episódios da série do Doctor Who também, na Inglaterra. Então, assim, ele teve uma carreira razoavelmente extensa, mas sempre com esses papéis pequenos, né? O maior destaque dele realmente foi o Darth Vader. Foi só o maior vilão da história do cinema. Tá bom. Só isso, né? Tá bom. Saldo positivo, né? Tá razoável. Com essa justa homenagem, né, e com todos esses fatos curiosos, a gente encerra a nossa primeira parte dos Nerds Boleiros.